Oi, gente, tudo bem aí? Vamos agora para finalizar o estudo das soluções, trabalhar um pouquinho com diluição de soluções. Bom, me diga uma coisa, qual que é a diferença entre diluir e dissolver? Quando eu dissolvo, por exemplo, eu pego um pouquinho de sal de cozinha, tá? E coloco na água, misturo. O que a água faz com sal? Dissolve. Como é que a água faz para dissolver? A água separa o sódio do cloro. Isso é dissolver. É fazer com que um solvente faça o processo de dissociação, separação dos constituintes. Pode ser separar molécula de molécula, separar íon de íon, né? Se for um composto iônico, a gente chama de dissociação. Quando é um composto, por exemplo, um ácido, a gente chama de ionização, né? Quando é um composto orgânico, a gente fala simplesmente de dissolução, separação dos constituintes. Por exemplo, uma colherinha de açúcar. A água separa uma molécula de açúcar da outra molécula de açúcar. Uma colherinha de sal, a água separa o íon sódio do íon cloro, aí faz dissociação, tá? Isso é dissolver. Agora, o que é diluir? Diluir é o seguinte, ó. Por exemplo, imagine assim, ó, eu tenho um recipiente, onde nesse recipiente eu tenha 100 ml de uma solução, água mais sal, por exemplo, tá? E que a concentração dessa solução seja de 20 gramas por litro. Então eu tinha lá no laboratório uma solução pronta. Quanto que eu tinha dela? 100 ml, tá? Qual que era a concentração inicial? Em cada litro, 20 gramas. Aí eu resolvo fazer o seguinte, eu resolvo colocar aqui água. O que eu estou fazendo? Diluindo. O que é fazer a diluição? É aumentar a quantidade de solvente. É fazer com que a concentração fique menor. Tipo, você vai fazer lá um suquinho desses tipo Tang. Tá escrito lá no pacotinho que para aquele envelopinho você tem que colocar, sei lá, 1 litro. Acho que é isso. Aí chegou mais gente na sua casa. O que você faz? Você dilui. Você coloca mais água. Vai ficar com mais sabor? Não, com menos sabor. Aí você põe um pouco mais de açúcar, né? Vai ficar com menos sabor. Por quê? Você aumentou a quantidade de solvente. Consequentemente, você diminuiu a concentração, fica com o sabor menos intenso, tá bom? Então vamos imaginar que nós colocamos água, tá? Nós colocamos aqui 400 ml de água, acrescentei depois. A pergunta é, qual é a nova concentração? Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos dar números aqui aos valores, ó. Volume 1 era o volume que eu tinha inicialmente, 100 ml. Concentração 1 é 20 gramas por litro, essa era a inicial. Aí o que eu acrescentei? Eu acrescentei 400 ml de água. Qual é o volume final? Eu já tinha 100, acrescentei 400, eu tenho 500 ml de volume final. A pergunta é, como é que ficou a concentração? Logicamente que vai ter que ser menor, né, gente? Porque se eu acrescentei água, vai ficar mais fraquinho, tá? Então não vou fazer besteira de colocar valor acima de 20. Como é que a gente vai descobrir isso? Aí CV. O que é CV? C1V1 é igual a C2V2. Nessa formulinha, concentração e volume são inversamente proporcionais. O que eu quero dizer com inversamente proporcionais? Quando você aumenta um, o outro diminui. Aumentei o volume, o que vai acontecer com a concentração? Vai cair, tá? Bom, únicos detalhes aqui que a gente tem que levar em consideração, que aqui o volume está em mililitros e aqui na concentração o volume está em litro, então é bom passar para litro quando jogar na formulinha. Bom, qual era a concentração inicial? 20. Volume inicial, 0,1 litro, 100 ml. Qual é a nova concentração? 100 não. Qual é o novo volume? 0,5 litros, tá? Aqui é litro, aqui é grama por litro. Quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar concentração. Quem que está multiplicando concentração? O volume. Desce, operação inversa, multiplicação, divisão. Lá em cima fica 20 gramas por litro vezes 0,1 litro. 0,1 litro eu corto com 0,1 litro. 20 vezes 0,1 é a mesma coisa de dividir por 10. Isso vai dar 2 gramas por litro dividido por meio litro. Por meio só, né? Porque já cortei litro com litro.
Dividir por meio, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Então, 2 vezes 2, concentração final, 4 gramas por litro. Essa é a nova concentração dessa solução. Caiu bastantinho porque aumentei a quantidade de solvente, consequentemente diluí o soluto ficou mais espalhado. Se fosse uma limonada, estaria menos azeda. Se for um suco açucarado, estaria menos doce, porque está tudo dissolvido, espalhado num volume maior de solvente, tá? Então aí, quando a gente quer fazer diluição de soluções. Nessa diluição, você pode usar as várias concentrações que estudamos. A concentração comum, a concentração em densidade, a concentração em título e a concentração molar, que é a molaridade, tá? E aí, em cada uma delas, você vai usar a fórmula semelhante a essa que eu usei. Se for concentração, é CV. Se for densidade, é DV. Se for título, é TV. Se for molaridade, é MV, tá? Vou dar um exemplo aqui, outro para vocês, ó. Tenho de novo aqui um recipiente onde eu já tinha 20 ml de uma solução. Aí o exercício fala assim, ó, acrescentei aqui mais 80 ml. Acrescentei mais 80, tá? Ele pergunta o seguinte, a concentração inicial era de 0,1 mol por litro. Ele pergunta qual será a nova concentração molar. Aí eu me vi. M1V1 é igual a M2V2. Concentração inicial, 0 mol por litro. Volume inicial, 0,02 litros. Concentração 2, não sei não. Volume 2, 100 ml, né? Porque tinha 20, acrescentei 80, 0,1 litro. O que eu quero encontrar? Quero encontrar M2, concentração molar. Ela está multiplicando 0,1. Desce 0,1 litros. Lá em cima fica 0,1 mol por litro, vezes 0,02 litros. Litro eu corto com litro. 0,1 eu corto com 0,1. Qual a nova concentração? 0,02 mol por litro ou 0,02 molar. Tá certo? Tá? Então, eu posso usar CV, MV, TV, DV, tá bom? Se forem concentrações molar, concentração comum, em densidade e em título, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, nós falamos de diluição, agora vamos falar um pouquinho de misturas de soluções, tá? Vamos agora misturar duas soluções. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho assim, dois recipientes. Num deles eu tenho 1 litro, no outro também tem 1 litro, mesmos volumes, tá? Só que num deles a concentração é de 20 gramas por litro e no outro a concentração é de 50 gramas por litro. Vamos imaginar que ambos sejam água mais sal. Água mais sal, os dois, tá? Aí a pergunta é a seguinte, ó, resolvi fazer o seguinte, peguei um recipiente maior e transferi integralmente os dois conteúdos para esse recipiente. Quanto agora eu tenho aqui de volume? 2 litros. A pergunta é, qual a nova concentração? Tá? Bom, aqui é o seguinte, aqui tá na cara que vai dar meio a meio, né? Mas enfim, tá bom? Vai dar a metadinha aqui. Mas vamos imaginar que a gente tivesse um exercício onde os volumes fossem diferentes, tá? Não é o caso. Então eu falo, eu tinha 1 litro de solução de água mais sal e no outro recipiente 1 litro de solução de água mais sal também. Mesmo sal, sal de cozinha, cloreto de sódio. Num deles a concentração era 20 gramas por litro, no outro era 50. Resolvi misturar os dois, quero saber qual a nova concentração. Aí você vai usar a seguinte fórmula, ó. C1V1 mais C2V2 é igual a concentração final vezes volume final. No lugar da concentração 1, 20, volume 1, concentração 2, 50, volume 1, concentração final a gente não sabe, e é isso que a gente quer saber, e volume é 2 litros. Bom, aqui vai dar 20 mais 50 é igual a concentração final vezes 2 litros.
Quem que eu quero encontrar? Concentração final. Desce 2 litros, lá em cima fica 70. 70 dividido por 2, nova concentração, 35 gramas por litro. Aqui era só fazer uma média, né? Mas existem exercícios onde, por exemplo, ele fala que eu tenho meio litro desse, 2 litros do outro, eu teria que realmente trabalhar mais os valores na fórmula, tá? Então, isso é quando a gente vai fazer misturas de soluções. De novo, se for concentração molar, vai ser M1V1 mais M2V2. Se for título, T1V1, T2V2, mesma fórmula, só mudando o tipo de concentração, tá? Estas são misturas de soluções onde não acontece reação química. Por quê? Eu tenho o mesmo soluto, o mesmo solvente. Misturei água mais sal com água mais sal. O que eu tenho gerado? Água mais sal, tá? Agora, e se eu tiver misturas assim, quer ver? De solventes iguais, por exemplo, soluções aquosas, mas solutos diferentes. Que são exemplos típicos daquele que eu falei na primeira aula de concentração molar, onde eu mostrei um exemplo de uma reação química. Eu falo assim para vocês, ó, a gente sabe que HCl mais NaOH, ácido mais base, produz sempre sal e água, não é isso? Sal e água. Aí eu falo assim para vocês, ó, eu tenho preparado uma solução de HCl de concentração 0,1 mol por litro, tá? Aí, a gente sabe que quando a gente tem uma molécula de ácido, a gente precisa de uma de base. A equação está balanceada. A proporção aqui da reação de neutralização é de 1 para 1, tá? Aí eu falo o seguinte, eu quero neutralizar 10 ml de ácido, tá? Quando eu tenho uma molécula, eu preciso de uma molécula, tá? Se a concentração da base que eu tenho também for 0,1, 10 ml de ácido vão precisar de 10 ml de base, você concorda? Se as concentrações forem iguais. Só que o exercício fala o seguinte, eu quero que você descubra qual era a concentração da minha base, sabendo que para neutralizar 10 ml de ácido, eu gastei 25 ml de base. E agora? Como que eu vou pensar nisso? Bom, olha só, se eu tivesse, tá? Se eu tivesse as mesmas concentrações, 10 de um neutralizaria 10 do outro. Só que o que ele falou pra gente? Que para neutralizar 10 desse, eu precisei de 25 desse. Isso significa o seguinte, que a minha concentração da base não é igual a do ácido. A minha base é muito mais fraquinha. Quantas vezes? Eu vou ter uma base de concentração 0,04 mol. Pelo seguinte, eu precisei de 4 vezes mais de base para neutralizar uma vez do ácido. Isso significa que a concentração dessa é muito menor que essa, tá? Então, se eu tivesse 0,1, eu teria usado 10 ml. Como a minha concentração era 4 vezes menor, eu tive que usar 25 ml. Então, aqui eu faço uma diluição, uma mistura, onde acontece uma reação química e eu percebo que eu precisei de mais base para neutralizar ácido. Isso quer dizer que essa concentração é menor. Falei besteira aqui, viu, gente? 40 ml. 40 ml eu precisei para dar 4 vezes menor a concentração, não 25. 25 daria 0,025, né? Então, assim, para neutralizar 10 desses, eu usei 40 desses. Quer dizer que esse daqui está 4 vezes mais fraquinho que o outro, ou seja, o 0,04, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês um outro caso onde a gente tem uma relação entre as concentrações. Só para a gente finalizar esse assunto. Nós vimos lá na primeira aula de concentração o seguinte, que a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, não é? Concentração comum. Só que agora a gente já conhece concentração em densidade, que é a massa do
total dividido pelo volume. A gente conhece concentração em título, que é a massa do soluto dividido pela massa total. E a gente conhece concentração molar, que é a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Nós conhecemos essas 4 concentrações. Existem exercícios que falam pra gente assim: calcule a concentração conhecendo o título e a densidade. Calcule a concentração de ácido clorídrico de concentração de tantos molares. Ou seja, ele não apresenta massa, volume, ele apresenta outras concentrações. Então eu vou mostrar aqui para vocês que existe a possibilidade de relacionar concentrações. Assim, quer ver, ó? Concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume, né? Mas eu também posso falar que concentração comum é título vezes a densidade vezes 1000. Então, se eu tiver um exercício o título e a densidade, através do título e da densidade eu encontro concentração comum em gramas por litro. Esse 1000 é porque a densidade é gramas por ml, 1 litro, 1000 ml. Então, se eu tiver título e densidade, eu encontro concentração comum. Eu também posso encontrar concentração comum se eu tiver concentração molar e a massa molar do composto. Então, essas 2 fórmulas que eu coloquei aqui embaixo são relações entre concentrações. Se o exercício apresentar para você o título e a densidade, é possível encontrar a concentração comum. Se ele apresentar a massa molar, que é aquela da tabela periódica, e a concentração molar, é possível encontrar a concentração comum de novo. Então, são relações entre concentrações, tá? E agora nós vamos para os exercícios para testar um pouquinho de diluição de soluções, misturas de soluções sem reação, misturas de solução com reação química e essa relação entre as concentrações, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!